2, 3, 4. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, pois tu és bom, tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça, em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina
em justiça e em verdade. Bendirei, bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Sim, eu bendirei, bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina, o Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina, o Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Sim, Senhor, declaramos tua misericórdia, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom.
Obrigado porque o Senhor nos escolhe mesmo antes de termos te escolhido, Senhor. Obrigado porque o seu amor é incondicional e dura para sempre em nossas vidas, Pai. Misericórdia dura para sempre. Aleluias. Amém? Que o amor do Pai alcance teu coração e que a palavra dele fale no mais profundo da tua alma. Amém? Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui, vamos compartilhar uma palavra. Hoje eu queria, em homenagem a essa semana que foi o dia do rock, teve o dia do rock, queria fazer uma alegoria, não uma comparação, mas uma alegoria aí. E quero falar vamos começar falando sobre música mesmo. Eu, como um bom músico, gosto muito de rock, tenho muitas influências nesse sentido musical. É um tipo de música que eu gosto muito, ouço muito, e também conheço um pouco da história, né? E olhando bem para a história do rock, a gente vê que é um ritmo que se iniciou na década de 40, tem o seu grande ícone como o Elvis, né? Porém, a gente sabe que muito antes do Elvis teve vários outros que já estavam sendo influenciadores e sendo precursores nesse sentido musical, né? Um ritmo, ou melhor, uma influência musical que surgiu numa junção de vários ritmos, né? Jazz, blues, o gospel também da época, e tudo isso deu origem a um ritmo muito contagiante e que foi até de certa forma, já na década de 70, 80, uma voz para as pessoas poderem expressar as suas ideias, fazerem os seus protestos até. Então o rock sempre foi muito mais do que um ritmo ou um estilo musical. Hoje é como um estilo de vida, é como uma atitude, né? Existe até uma frase que diz da atitude rock and roll. Então, falar sobre rock é falar sobre não só de um estilo de música ou de um gênero musical, mas falar de algo muito mais profundo que revolucionou não só a música, mas também muito gerações. A gente vê isso em todas essas décadas, desde 40, com início ali com Chuck Berry, com James Brown, Aretha Franklin, e nos anos 50 e 60, que daí vem já Beatles, o próprio Elvis, né? E também sequência depois disso vem várias e várias bandas. Aqui nacionalmente a gente tem muitas bandas que eu gosto muito também de ouvir, e são pessoas que foram influenciadoras da sua época e foram voz para as pessoas que não tinham voz. E é interessante a gente pegar isso, porque fazendo um paralelo com o Evangelho é a boa notícia, né? O Evangelho é a voz dos que não tinham vozes. A boa notícia de que nem tudo está perdido, porque alguém veio pagar a conta. Então o Evangelho é, assim como o rock and roll, um agente transformador, não só do indivíduo, mas da sociedade, um agente transformador e que impulsiona as pessoas a revolucionarem não só seu estilo de vida, mas o estilo de vida de quem está próximo dele, e influenciar outras pessoas a isso também. Então pegar o rock and roll e pegar o evangelho, eu não tenho dificuldade nenhuma em usar isso em prol do reino, porque entendo que tudo a gente pode usar em prol do reino, é claro, tudo que tenha contexto, né? A gente pode usar e ter uma alegoria para o reino, e eu queria usar hoje esse tema do rock and roll. Então eu quero ler com você em João capítulo 3, no verso 8, que diz assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu queria falar primeiramente sobre isso. Vamos pegar o exemplo do rock and roll. Ninguém consegue se auto-intitular como o pai do rock and roll. Hoje em dia, muitos músicos e muitos críticos têm alguém para dizer, não, esse foi um influenciador, mas ninguém se intitula, porque
o rock and roll não é de ninguém, vamos dizer assim. O rock and roll é algo que é de todos, não é patenteado por ninguém, porque primeiro não é algo físico, é algo subjetivo, é algo que não é palpável. Então você não pode pegá-lo e colocar na sua conta, vamos falar assim. Não, isso é meu, colocar na sua jaula. Pegando um paralelo com o verso que a gente leu, o evangelho também não pode ser patenteado por ninguém. Não existe a igreja certa, não existe a doutrina certa. Tudo isso é subjetivo e tudo isso são formas como Deus vem e formas como Deus acha para se comunicar com o ser humano. Então, ao longo da história, o ser humano, Deus sempre achou meios e métodos de se comunicar com o ser humano. E hoje, a partir de Cristo, ele usa a igreja e ele usa a igreja para dispensar e para trazer o reino dele. O evangelho é a nossa arma. É como nós vamos impactar e vamos trazer o reino de Deus. Pregar e mostrar em nossas atitudes e no nosso dia a dia aquilo que Deus quer que o homem seja, que o homem veja, que o homem conheça. Então, é interessante pegar o rock and roll e pegar o evangelho, porque nenhum dos dois pode ser patenteado. Por mais que muitos digam, não, a minha igreja é certa, não, a minha doutrina é certa, não, o meu jeito, o meu costume é o correto. Porque aqui eu oro assim, eu oro de pé, porque eu uso calça, porque eu não uso, porque eu oro com véu, porque eu oro para o santo, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu guardo sábado. Tudo isso, irmãos, são coisas que nós nos apegamos, mas Deus tem usado isso como uma ferramenta para alcançar pessoas e não da nossa forma. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente pega e a gente tem o costume de querer sempre converter as pessoas. Só que o nosso conceito de converter as pessoas, na verdade, não é um conceito de apresentar o reino de Deus e apresentar Jesus e ser a referência de um filho de Deus para aquela pessoa. A gente quer, na verdade, que aquela pessoa entenda o que a gente entende, aceite os nossos costumes e venha congregar, se possível, na nossa igreja. Ou numa igreja que eu aprove que faz a mesma coisa que a minha. Então, na verdade, o nosso conceito de evangelismo, na verdade, é puro proselitismo. Não transforma a vida. Ao contrário, às vezes oprime pessoas, às vezes transforma pessoas boas em pessoas ruins. Entender isso que nós estamos falando é difícil. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós temos a facilidade de querer ter métodos e ter paradigmas. A gente não consegue viver sem isso. No reino de Deus, o único paradigma que não pode ser tirado é Cristo, é a Trindade, é o sacrifício da cruz, é a salvação pela graça, a nossa aceitação pela fé. São coisas assim que não podem ser negociadas. Agora, de resto, irmão, tudo vai do seu entendimento e daquilo que Deus tem falado com você e faz sentido para você. Então, meu querido, assim como o rock and roll hoje, nós temos, eu como músico posso dizer, temos várias vertentes musicais procedentes do rock. Nós temos o rock and roll, nós temos o rock clássico, nós temos punk rock, blues rock, nós temos o hard rock, temos várias vertentes musicais que vêm a partir disso. Então entenda uma coisa, a gente tem várias e várias denominações, mas a gente só tem um evangelho. E esse evangelho não é meu, não é seu, não é da minha igreja, nem da sua igreja. Esse evangelho é do Pai. É uma mensagem que ele trouxe através do Filho. E o reino é dele, não é meu, nem seu. Então, nessa noite eu queria usar essa alegoria para trazer isso ao nosso coração e dar paz, para que a gente viva uma unidade de fé. Eu quero ler com vocês agora Efésios 3, no verso 8 em diante, diz assim, Paulo diz, a mim, que sou o menor de todos os santos, foi-me dada essa graça de anunciar entre os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, o qual criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja, aos principados e às potestades nos lugares celestiais. Esse verso é maravilhoso porque ele mostra que Deus vai se revelar de diversas formas. É interessante porque a gente quer padronizar as coisas e Deus quer quebrar os padrões nossos humanos. O que a gente tem como padrão
a gente tem que entender que é nosso. E o que vem de nós não é perfeito. A gente tem que ver em Deus o padrão perfeito e aceitar aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz, do jeito que Ele faz. Porque Deus, como nós lemos ali, os filhos do Espírito são como o vento que ninguém vê para onde, de onde vem nem para onde vai. Quer dizer, ninguém consegue segurar o vento, ninguém consegue colocar na sua caixinha e dizer, não, ele está aqui. Às vezes a gente, com muito esforço, a gente compra um ventilador e a gente até produz um vento, mas não é natural. Então, Deus não quer que a gente saia produzindo coisas. Deus quer que a gente entenda e que a gente viva aquilo com consciência de que Deus está no controle de tudo, que as nossas brigas doutrinárias têm que ser menores e muito menores do que a Trindade, do que o reino de Deus. E às vezes a gente está aí lutando um contra o outro, igreja contra igreja, não porque os católicos vão para o inferno, não porque os evangélicos vão para o inferno, não porque o irmão que faz isso não tá certo, aquele que veste a roupa tal não tá, se assiste televisão vai para o inferno, se joga bola não sei o quê. E a gente está cheio de coisas que são fúteis. Deus olha lá de cima e diz, por que vocês estão brigando por isso? Ele trouxe o evangelho e a gente quer padronizar esse evangelho, então nunca vai ser possível. Porque assim como o rock and roll não é padronizado, e outra, ele se molda e muda conforme a geração, é só a gente pegar um rock and roll da época de 40, pega um Chuck Berry e pega um Led Zeppelin de 1970, é totalmente diferente. Pega um Beatles de 1960 e pega Nirvana de 90, 92, é totalmente diferente. É disso que eu estou falando. O evangelho ele vai se moldar conforme a necessidade daquela geração. E às vezes a gente tem um saudosismo e a gente acha que a gente cristaliza doutrinas, mas enfraquece o reino de Deus, enfraquece os elos que seriam elos mais fortes do que a nossa costume, do que a nossa doutrina, que é o nosso Pai, que é o mesmo, o nosso Salvador, que é o mesmo, o Espírito Santo, que é o mesmo, a Bíblia, que é a mesma, a Trindade, a salvação pela graça, que é a mesma, o sacrifício da cruz que foi feito por todos, que pagou todos os pecados de todos. E a gente acaba pecando nesse sentido e não avança com o reino, não avança na pregação do evangelho, porque a gente está querendo patentear, assim como o rock and roll, a gente quer ser a banda que é dona do rock. Então, vamos soltar isso, vamos parar de tentar ter razão, vamos viver aquilo que Deus deu para nossa vida, para nossa convivência. Aquilo que Deus deu para a tua igreja é para a tua igreja. Aquilo que Deus deu para a igreja do fulano é para a igreja do fulano. Deixa ele viver, deixa ele bem. Se ele é um bom pai, um bom marido, se ele é um bom homem, o que eu tenho que ir lá falar para ele se converter? Às vezes a gente olha pessoas assim, que estão em outras igrejas que a gente acha que não é o certo, né? E a gente vê e a gente solta a famosa frase, nossa, só falta se converter. Qual é o sentido de conversão nessa frase que a gente diz? Só falta essa pessoa vir para minha igreja, só isso. E às vezes Deus quer ela bem lá, porque lá ela vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. E às vezes Deus trata com você de forma diferente que trata comigo. E se eu não aceitar isso, eu vou estar querendo padronizar Deus. Eu vou estar querendo dizer aonde Deus fala, como Deus fala, o jeito que Deus fala. Eu vou ter que ser um semideus, na verdade. Eu vou estar me igualando a Deus. Então, irmãos, vamos nos colocar na nossa realidade, quem nós somos mortais, filhos de Deus, temos a graça sobre nós e temos uma mensagem como igreja de Cristo, como membros desse corpo, que é o corpo de Cristo, um corpo místico, alguma coisa que não é palpável, que está além do tempo, está além de tudo, da história. Então, meu irmão, vamos nos colocar no nosso lugar de filhos e aprender do Espírito e aprender com todas as manifestações do Espírito. Talvez você não goste de rock, e talvez você já falou, não, porque rock não é de Deus. Não, porque isso não pode. Mas talvez existam pessoas que só ouvem rock. Talvez você goste de sertanejo. E talvez o teu irmão não goste. Talvez você goste de hip hop e o outro gosta de pagode. Você está entendendo? Então,
precisa ter uma linguagem que enquadre cada pessoa na sua forma de compreender o Evangelho. Então por isso, meu irmão, nós temos tantas igrejas. E tá tudo bem, porque significa que são várias pessoas que estão pensando. E se muitas pessoas estão pensando e não há diferença nisso, então quer dizer que muita gente, na verdade, não está pensando, né? Porque onde tem gente pensando, há diferenças, há pontos de diferença. Mas a gente pode viver com esses pontos de diferença se a gente se apegar àquilo que é mais importante. Nós somos filhos do mesmo Pai, nós vamos morar, ou melhor, nós vamos viver no mesmo reino, nós estamos encarregados do mesmo Evangelho e nós fomos alcançados pelas mesmas misericórdias. Então, ao invés de ficarmos brigando, vamos nos unir. Vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros, vamos apoiar uns aos outros. Olha só que maravilha. Então, você que está me ouvindo aí, chame o padre da sua paróquia para ir pregar na sua igreja. Você que é pastor, você que é irmão de uma igreja evangélica, visite a paróquia da sua comunidade. Faça-se interessado nas coisas das outras pessoas. Veja Deus agindo através dos outros de uma forma diferente. E veja Deus lá, e veja que aquilo não depende de você, e veja que aquilo é Deus que está fazendo. E a transformação de cada um é vista através dos frutos. Então, irmão, não adianta estar na mesma igreja que você, e entender a mesma coisa que você, porém não ter frutos. Então, se a pessoa está dando fruto, deixa ela lá. E tenha consciência de que Deus está no controle de tudo. Amém? Eu quero encerrar orando e pedindo para que Deus nos dê essa unidade de fé. Amém? Pai, obrigado, Senhor amado, porque o Teu amor alcança todos. E o Teu reino, Senhor, é o lugar onde todos vão viver, Pai. Obrigado porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor nos ama, o Senhor nos chama de filho, mesmo antes de aceitarmos qualquer doutrina e frequentarmos qualquer igreja. Já somos Teus filhos. O Senhor já nos comprou, o Senhor já nos perdoou. Pai, te pedimos que o Senhor nos dê maturidade, nos dê sabedoria, Pai, para que possamos, Senhor, conviver nas nossas diferenças e saber que a multiforme sabedoria de Deus vai se revelar ao ser humano e nós temos que olhar essa multiforme sabedoria se revelando e nos alegrar e ver o Senhor nelas também e não, Pai amado, tentar padronizá-las. Livra-nos, Pai, da nossa mania, Senhor, de tentarmos te encaixotar em nossas regras, Pai. E que possamos viver um evangelho puro e simples, Deus. E livre de todo o egoísmo e de toda a opressão, Pai. É isso que nós te pedimos. Amém? Deus abençoe você, a tua família. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, comente aí. E esteja pronto que quarta-feira que vem temos vídeo novo. Valeu, um abraço, até. E antes que eu me esqueça, vida longa ao rock and roll.